Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Se nos acompanha, já sabe que o programa vai para o ar diariamente de segunda a sexta-feira, não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida 97.1, às 23 horas, bem, uma hora em que já jantámos, já estamos um bocadinho mais descansados. E se Deus quiser, temos paciência para abordar alguns dos temas que conversamos aqui à nossa mesa. Nós tentamos, obviamente, acompanhar a atualidade. E a atualidade desta semana, incontornável, é a tomada de posse de Donald Trump. Uma vez que ainda temos, de alguma forma, os ecos da derrota do Partido Democrata, ainda vemos, de alguma forma, algum azedume por parte de alguma comunicação social que tentou alavancar a campanha de Kamala Harris e tem que agora viver e conviver, pelo menos durante os próximos 4 anos, com a presidência de Trump, o que significa que não só tem implicações com os Estados Unidos, mas também tem implicações na Europa e um pouco por todo o mundo. E para tentar conversar um bocadinho acerca desses temas, o nosso convidado de hoje é o Miguel Moreira. Muito boa noite, Miguel. Obrigado por estares aqui. De facto, eu aprendi hoje, ou fiquei a saber hoje, que foste ciclista, não é? Durante alguns anos. Eu também pratiquei basquetebol durante muitos anos. E normalmente uma das coisas que se deve fazer é tirar ilações nas derrotas. Tentar encontrar o porquê que perdemos, porquê que não chegámos primeiro no basquete, porquê que não marcámos nós mais pontos e não alcançámos a vitória. Achas que o Partido Democrata tem que fazer essa reflexão? Olá, muito boa noite, João. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui a partilhar algumas das minhas opiniões. Também agradecer, os agradecimentos são extensíveis a toda a equipa. Antes de ir chegar lá, queria fazer apenas um ponto prévio muito rápido, mas que vai de encontro à pergunta e vai de encontro ao tema que me aqui traz hoje. Tem a ver com a banalização do insulto. Nós tendemos, e eu gosto muito dos Estados Unidos e de analisar a cultura e a política americana, nós tendemos a importar muito daquilo que é americano. Qual é o problema? É quando importamos muito, podemos importar as coisas que são boas e importar as coisas que são más. E aquilo que começou na política americana de banalizarmos o insulto, de insultarmos e atacarmos pessoalmente alguém, já chegou a Portugal. E eu queria apenas alertar as pessoas e alertar as pessoas também que nos estão a ouvir e os colegas que estão na vida política ativa para não cederem a esse tipo de tentações. Criticar a política de alguém é uma coisa, criticar o porquê da pessoa ter a estatura X, o peso Y, é uma coisa completamente diferente. E eu tenho visto essa banalização, quer nas redes sociais, quer no espaço público. E gostava muito de apelar a que isso não acontecesse. Isso foi importado dos Estados Unidos e apesar das importações a nível nacional serem agradáveis, insultar alguém, importarmos o insulto, não vai fazer aumentar o PIB nacional, portanto, gostava que víssemos isto aqui de uma forma mais comedida e que pudéssemos alterar esse tipo de comportamentos. Indo à questão que me trouxe aqui. Sim, analisa-se muito o porquê de Trump ter ganho, mas não se analisa a derrota do Partido Democrata. E o Trump não ganhou só porque é o Trump. Ganhou, é certo, mas porque o Partido Democrata trabalhou efetivamente mal. Tanto trabalhou mal na gestão de muitas matérias da política interna e da política externa durante o mandato, como trabalhou mal na campanha. Desde logo com aquela atrapalhada que houve, se o Biden se candidatava, se não se candidatava, isso aí prejudicou. Depois a Kamala Harris entrou tarde na campanha devido às consequências dessas questões todas. E depois há uma questão que eu gostaria de frisar aqui muito importante, que foi a cedência, ou melhor, antes disso, o abandono do Partido Democrata da sua tradição dos trabalhadores, das lutas sindicais, por exemplo, e depois, a meu ver também, por ter albergado muita da elite económica
a elite económica, os famosos bilionários, toda a gente agora por aí anda a falar, os famosos bilionários das telecomunicações são uns. São Jeff Bezos, Elon Musk, vamos já lá, que mudaram para o partido republicano, ou tendencialmente mudaram-se para o espectro mais republicano americano. Mas aqueles caciques locais da política e aquelas pessoas mais ligadas ao establishment empresarial americano mantiveram-se no Partido Democrata. A razão para isso é que, por exemplo, a maior concentração de riqueza e de milionários e bilionários é em Nova Iorque, e Nova Iorque nunca deixou de ser democrata. Ou seja, os democratas sempre albergaram aqui muitos dos chamados bilionários. Depois tem outra questão, que é esta moda. Sempre houve o facto das estrelas de Hollywood e as estrelas de cinema e da música e da cultura pop fazerem abordagens políticas em tempos de eleições, mas aqui foi fulcral, aqui foi uma coisa abismal. E, portanto, creio que isso não calhou muito bem no eleitorado médio, rural, norte-americano, porque o eleitorado norte-americano médio, como o europeu, como o português, não querem muito saber de passarelos e de passadeiras vermelhas, querem que se resolvam os problemas do país. Não achas que, de alguma forma, o norte-americano comum, se é que há, digamos, uma faixa de cidadãos americanos que nós possamos chamar de cidadão comum, começou também a olhar, tal como tu dizes, mas porquê é que a opinião da Whoopi Goldberg conta mais que a minha? Porquê é que o Robert De Niro, que é um grande ator, a opinião política dele vale mais que a minha? Porquê é que a opinião da Beyoncé, que canta muito bem, vale mais que a minha? Portanto, eles não têm mais votos, mas de facto tinham mais colunas de som. Sim, para por exemplo, eu lembro-me, por exemplo, a Taylor Swift, quando declara o apoio ao Partido Democrata e a Kamala Harris, teve um efeito imediato que foi. Nos Estados Unidos, para se ter uma noção, em muitos estados, nós temos que nos inscrever primeiro e depois é que só podemos votar. Aqui não, aqui é automático. A partir do momento em que fazemos 18 anos, vamos para o sistema, podemos ir à urna, apresentar o cartão de cidadão e está feito. Lá não. Lá em muitos estados, como eu disse, há aquela questão da inscrição. E o efeito imediato que ela proporcionou foi esse, houve muita mobilização para inscrição. Agora, se isso quer dizer automaticamente que fossem votar nela, é caricato, mas pode não ter significado exatamente isso. Mas antes disso, é essa a questão. As pessoas começaram a pensar, isto vale mais do que o meu voto, que em Portugal também acontece muito isso, que é, não é que tenha tanto impacto como nos Estados Unidos, mas eu vejo muitas vezes atores, eu estou a falar não no setor cultural, tradicional e normal, digamos assim, não, estou a falar no estrelato português. Há um problema qualquer, uma crise de refugiados, a crise do Médio Oriente, crise humanitária. Lá vem o movimento cultural português, ou pseudocultural, porque eles não representam a totalidade do grosso da cultura e é uma área que eu percebo e estou envolvido nela, portanto acho que tenho alguma autoridade para falar sobre ela. Tens, até porque as bandas cobram 23% de IVA, lá o que é, e no CCB, onde havia as negociatas todas, cobravam tanto. É um exemplo. Mas isso é só para te ajudar. Sim, claro, não, mas é para chegar aí, João, porque assim, essas pessoas, os atores dos canais aqui da concorrência, etc., que vão aos Globos de Ouro e que se galanteiam e se fazem mostrar para todo o país e a posar para fotografias, não representam as pessoas. E, portanto, para chegar àquele ponto, causa muita confusão às vezes, dão uma opinião, a crise devia-se resolver de maneira X, de maneira Y. Então eu começo a pensar, eu e muitos que estudamos as matérias, que temos que ter cautela nas abordagens diplomáticas que fazemos, porque se tratam de assuntos de guerra e assuntos em que crianças e civis morrem. E por um comentário de alguém que é famoso e tem muitos seguidores nas redes sociais, já vale mais do que o trabalho todo que a diplomacia faz. Ou seja, eu fiz este paralelismo, porquê? Porque essas pessoas, que eu tenho muito respeito por elas, mas pelo facto de aparecerem na televisão e terem seguidores, não quer dizer que mandem mais ou mandem menos. E que o voto valha mais, valha menos. Vale um. Podem ter mais influência, é certo, mas as pessoas também não são burras. E eu acho que é este o problema, é achar-se que o povo é todo ignorante. Achas que houve uma mudança? Ou seja,
Os americanos começaram a ver os democratas com a elite cultural, social e económica e passaram os republicanos a representar o colarinho azul e os trabalhadores. Isso aconteceu, mas isso faz parte de... Eu fiz uma análise fruto de vários estudos, e não só para aqui, mas os partidos americanos sempre sofreram muitas mutações. O Partido Republicano de hoje é muito diferente do Partido Republicano mesmo de há 40 anos. Por exemplo, há 40 anos, quem é que estava a tomar posse? Ronald Reagan. Ronald Reagan, quando saiu, é curioso analisarmos estas coisas, quando sai, o discurso de despedida do Ronald Reagan é basicamente, ele disse muitas coisas, mas uma coisa muito caricata que contrasta com aquilo que assistimos hoje é o seguinte: ele sai a dizer o quê? Os Estados Unidos é uma nação soberana, já venceu muitos inimigos, alberga muita gente, somos uma súmula de várias pessoas, o que nós precisamos é de mais imigrantes. E qual é o discurso do Partido Republicano agora? Imigrantes não. São estas pequenas particularidades. O Partido Democrata é igual. Um Partido Democrata... Ilegais não. Ilegais não, obviamente. Migração, salvo seja. Controlada. Não, mas eu percebo. O João fez bem em fazer esse reparo. Mas o Partido Democrata, no fundo, também teve as suas mutações. O Partido Democrata era um partido profundamente... Os varões democratas eram profundamente racistas nos anos 50 e nos anos 60. Eram os donos dos escravos? Por exemplo, eu lembro-me muito bem de estudos que fiz, não me lembro que nem sequer era nascido, que, por exemplo, a campanha do John F. Kennedy, que eu já mostrei aqui noutros programas, que é uma pessoa que eu estudo muito e gosto muito, penou muito na campanha, quer primária, quer depois na campanha presidencial contra Richard Nixon. Não só porque era católico e na altura o catolicismo, ele foi o primeiro presidente católico, Biden foi o segundo, isso também pesava, mas na campanha interna ele penou muito porque era visto como um radical de esquerda progressista. E ele escolhe o Lyndon Johnson, que vinha dos Estados do Sul, justamente para contrastar. Porquê? Porque o Sul democrata era profundamente conservador. Atualmente é um ícone do progressismo. Mas o próprio, se nós formos analisar mais criticamente, mais à substância, mais ao pormenor, as condutas de Harry Truman e de Franklin Roosevelt, eles também tinham muitas parcelas de conservadorismo. E se quisermos ir mais atrás, que alguém que marcou e marca o estudo das relações internacionais atuais, que foi o presidente Woodrow Wilson, que tentou criar a Sociedade das Nações, que viria a dar a Organização das Nações Unidas, era profundamente racista e tinha lives de querer regressar ao esclavagismo. Não é querer regressar ao esclavagismo, mas também não era totalmente contra. Ou seja, há aqui até um aspecto histórico muito importante. Estas mutações... Sim, o José Freire Antunes, que foi um deputado português e um grande historiador, professor universitário, fez uma grande obra a estudar o período de Kennedy e o pré-Kennedy, com as relações de Portugal, ou seja, com o Estado Novo. E há lá uma entrevista muito interessante ao José Queiro da Mata, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e que ele dizia uma coisa muito engraçada, que era, com Eisenhower era perfeito, porque os interesses de Portugal e dos Estados Unidos, eles deixavam-nos lá, a nível ideológico até éramos bastante parecidos, mas não pensem que era muito diferente com Roosevelt e com Truman. Eles eram conservadores na mesma e deixavam-nos estar a fazer o que nós quiséssemos, com as devidas aspas, igualmente. Ou seja, era um Ministro de Estado Novo, Ministro português de Estado Novo, José Queiro da Mata, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a dizer que as relações de Portugal com os Estados Unidos, quer fossem republicanas, quer fossem democratas, não divergiam muito. Ou seja, e estávamos a falar de dois presidentes democratas. Esses presidentes, eu creio, assim, aos olhos de hoje, esses presidentes democratas também iam ser considerados fascistas. De acordo com os novos dialetos da política atual, iriam ser também considerados fascistas. Mas é só para mostrar as mutações, as diferenças que a política pode trazer. Que outras razões há, de facto, para a derrota democrata, uma vez que, aliás, a comunicação social, por exemplo, o mainstream media estava claramente a favor da candidata Kamala Harris? Sim, lá está, o facto do mainstream estar sempre a puxar para um lado cria o efeito contrário nas pessoas, mas à parte disso é incontornável. O wokeismo que se apoderou e a ala radical que se apoderou do Partido Democrata fez perder as eleições ao Partido Democrata. E eu vou ser muito sincero, o Presidente Biden, eu acho que o Presidente Biden não queria esse tipo de pessoas a apoderarem-se do corpo do Partido Democrata. Porque o Presidente Biden sempre foi uma pessoa moderada,
era um clássico. O presidente Biden é um clássico, é um velho clássico dos tempos do Lyndon Johnson, de uma pessoa muito perfilada em algumas coisas, mas a nível de postura com o presidente Clinton, aqui na Europa com o primeiro-ministro Blair, uma figura moderada. Só que o wokeismo apoderou-se disto. E porque isto também convém ser relativamente didático, o que é o wokeismo? Porque muitas pessoas são bombardeadas com este palavrão e vamos às origens dele. O wokeismo vem da palavra woke, que quer dizer acorda, que foi um movimento muito importante, tem um início bastante importante, um início sobre matérias que eram de relevada importância, que eram os direitos civis, os direitos das minorias, a questão da pobreza que existia nos bairros norte-americanos, as pessoas que estavam em situação de marginalização na sociedade, que a esquerda radical e a extrema-esquerda americana aproveitaram-se do assunto para impor uma agenda de divisão entre nós e eles. Nós personificamos aquilo que é o bem, e aqueles da direita malvada são os emissários de um reino das trevas que nos irá conduzir a um retrocesso enorme. Ou seja, pegaram num tema importante dos direitos civis e ridicularizaram-no, infantilizaram-no e depois instrumentalizaram-no para fazer o seguinte: dividir a sociedade e impor uma agenda quase ditatorial, quase sectária, do politicamente correto e das culturas de cancelamento. Pois lá está, são assuntos que não dizem muito às pessoas, mas bombardeadas todos os dias com as mesmas coisas e com pessoas a tentar inverter aqueles que são os valores ocidentais, nomeadamente nos Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, as pessoas reagem contra isto. Não é que isto seja muito importante, por exemplo, vamos fazer aqui um paralelismo com Portugal. As pessoas querem saber muito do seu bolso. E eu não estou a dizer que os americanos votaram por causa do wokeismo, em parte. Simplesmente foi o João perguntou-me e eu acho que foi um dos motivos. Em Portugal, passámos agora semanas a fio, não foi uma nem duas, foram quase um mês a falar sobre a operação policial no Martim Moniz. Nós chegámos ao ridículo ponto, de termos figuras políticas que nada mais fizeram na vida a não ser a carreira política, a comentar como é que a PSP deveria agir. É desumano colocar-se as mãos... Ou seja, vai estar, perdemos tempo com isto. E João, quantos minutos a comunicação social cedeu para o exemplo que o Governo aplicou da simplificação fiscal? A discrepância dedicada a um e a discrepância dedicada ao outro. Eu sei qual foi o motivo, é muito simples. São likes e visualizações e audiências. Mas a comunicação social em geral tem que perceber também o seguinte: há certas matérias que interessam muito mais às pessoas. O facto de se discutir a toda a hora se a pessoa devia estar encostada ou não, se a operação foi correta ou não, não põe o pão na mesa das pessoas. Não paga as contas ao fim do mês. E os americanos, exatamente a mesma situação. O wokeismo contribuiu, não foi o essencial, mas... lá está, bombardeados constantemente com as mesmas situações, eles reagiram em torno disso. E, obviamente, depois as questões da realpolitik, que é o bolso, a inflação, apesar de que aí o Partido Democrata, o presidente Biden, a administração Biden em geral, esteve muito bem no controle da inflação, mas, infelizmente, o poder de compra norte-americano não subiu. E é isso que as pessoas reagem. Nós pensamos que os americanos são diferentes de nós. Nós também votamos por causa da crise. Ok, a segurança e a imigração vão continuar a ser temas cada vez mais fulcrais na intenção de voto das pessoas. Também foram, mas não são o grosso das coisas, não são. Ainda é o bolso e é normal que assim o seja. E nos Estados Unidos as pessoas reagiram muito a isso, o poder de compra caiu, mas depois eles pensam, eles são norte-americanos, são a maior potência do mundo, deviam ter atenção ao resto do mundo. E eu também pergunto, ok, mas nós quando votamos temos em atenção o nosso contexto ou temos em atenção o contexto espanhol ou o contexto europeu ou o contexto mundial? São raras as pessoas que pensam nesta questão. Ou seja, nós não podemos exigir aos eleitores norte-americanos que votem de uma determinada forma que é a nossa, que nós queremos, ou que tenham um pensamento que nos convém, ou que nós queremos, porque eles são humanos como nós e eles votam da mesma maneira, ou seja, eles votam da maneira que querem. E sobre isto, uma palavra muito, muito rápida sobre este assunto. A aceitação da democracia tem que ser genérica e global, não só quando nos convém a nós.
Porque eu não vou, já disse aqui, não tenho problemas nenhum em dizer, eu não simpatizo com a figura de Trump. Não deixa de ser um condenado, é o primeiro presidente condenado, não deixa de já ter proferido inúmeras afirmações bastante desqualificadas a nível da educação, a nível de completamente desprovidas de valores. Mas ganhou as eleições, concorreu. Ou seja, dizer-nos, ele é contra a democracia, mas o homem ganhou com os votos na urna, o voto popular. Aliás, até ganhou nos Estados Unidos, até ganhou no popular e no colégio. Ou seja, a democracia não interessa só quando é para nós, interessa na globalidade. Portanto, eu gostava de deixar aqui clara esta situação, porque se da mesma maneira em que temos que aceitar que a democracia é o sistema dentro daqueles é o melhor dos piores, porque também não existe nenhum melhor, ou seja, tem estas vicissitudes. Às vezes perdemos, outras vezes ganhamos, mas da mesma maneira que temos que ser democratas para querer que os nossos ganhem, também temos que ser democratas para aceitar quando perdemos. E é isto que eu gostava de perceber, porque as pessoas pensam, o do fascismo, não sei o quê, não sei o que mais. Acho que não tem muita lógica. Vamos então, não sei se tens mais algum ponto relativamente à derrota democrata que queiras mencionar. Não, se formos para a administração... Sim, o que é que achaste, ou o que é que achas de alguns dos nomes, obviamente. Há nomes curiosos, há nomes péssimos e nomes excelentes. Mas antes disso, sobre a questão dos magnatas das telecomunicações, eu falei do Elon Musk, mas, por exemplo, posso dar aqui outro exemplo, o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, que era também tendencialmente conotado com um partido democrata, é daquelas pessoas que houve muito Rigoletto Verdi, porque ele dança muito a lado é móvel, ele move-se muito para ali, move-se muito para aqui, mediante os seus interesses. E essas pessoas fazem muito essa questão. Fazem muito esse jogo, que é mover-se de acordo com os seus interesses. Mas isso acontece em quaisquer ramos da política. E isto aconteceu também com o Marco Rubio, que é a primeira pessoa que eu vou aqui introduzir pelo ponto positivo, porque efetivamente é um grande nome, um nome muito bem escolhido por Donald Trump, que não era do Partido Democrata, não quero dar o mesmo exemplo, mas era de um partido republicano de uma facção oposta a Donald Trump. Aliás, ele foi concorrente derrotado contra Donald Trump na primeira primária em 2016. E ele, basicamente... Secretário de Estado. É Secretário de Estado. Provavelmente a segunda figura... Sim, aliás, a segunda figura é o vice-presidente, mas a nível formal a nível formal, a nível da estrutura orgânica do Estado a nível prático, claro que não, é o secretário de Estado. Aliás, mas ele ia ser vice-presidente, ele só não foi vice-presidente porque a Constituição americana proíbe que duas pessoas do mesmo Estado ocupem os primeiros dois lugares da administração norte-americana. Até nisso há filtros de defesa para que o Estado não assuma um papel. Vícios. Claro. E o Marco Rubio, efetivamente, é um falcão. O falcão é aquele tradicional oponente à China, à cabeça, ao Irão. Ele está há muitos anos no Congresso. Ele fez agora a entrevista de admissão. Entrevista não. Sim, no fundo é uma entrevista, mas é basicamente aquela primeira troca de impressões entre o Congresso e o Senado e os candidatos aos cargos, porque nos Estados Unidos os ministros, ou seja, os secretários de Estado, que equivalem a ministros, são propostos e têm que ser votados e ratificados. E eu não ouvi as 4 horas, mas ouvi perto da sua troca de impressões com os membros do Congresso e da Câmara dos Representantes, e ele foi exímio. Dominou as matérias, está completamente bem preparado, tem muita experiência, muitos anos de casa, e uma coisa muito interessante que eu quero ver como é que se vai desenrolar é que durante estes anos todos ele criou muita legislação, ou contribuiu para muita legislação, sobre a questão da China, nomeadamente, por exemplo, das baterias elétricas provenientes da China. E foi sempre uma pessoa muito contra o TikTok. E, portanto, eu gostava muito de saber, estou curioso para saber como é que isso se vai progredir, até porque o TikTok foi um tema foi ridicularizado por Donald Trump. Donald Trump sempre foi taxativo contra o TikTok.
Agora percebeu porque lhe valeu a eleição, não é que tenha dado a eleição completamente, mas contribuiu muito para a vitória de Donald Trump. Miguel, o que contribuiu é um podcast com o Joe Rogan ou outros que fazem disparar. Sim, mas contribuiu no sentido em que, além de ele ter participado em muitas coisas, houve muitas contas, que não estou a dizer que são falsas, mas houve muitas contas de pessoas influentes na aplicação que terão contribuído para a sua vitória, para a difusão das suas ideias. Nem todos podemos ser atores de Hollywood e ter câmaras à nossa frente todos os dias. Mas a questão particular e que eu estou aqui a frisar é o seguinte, é como é que uma pessoa é de uma posição e porque lhe convém passa a ser diametralmente oposto. E o TikTok não é só da questão política. Se quisermos ir pela questão medicinal ou da questão mas então pediátrica... temos que pegar no TikTok, em todos, temos que pegar em todos. Não digo que não, mas já houve provas dadas por vários estudos por pediatras e psiquiatras e psicólogos norte-americanos que, além dos problemas da adição, há uma grande diferença do TikTok para as outras redes sociais. É que o TikTok promove aqueles desafios de automutilação que são perigosíssimos para as crianças. Isso já está cientificamente comprovado. E agora, porque lhe convém e porque o Sr. Musk também tem interesse nisso, a opinião já muda diametralmente. Muito bem. Vamos ficar pelo Marco Rubio, entretanto vamos até aos direitos do consumidor. Vamos lá, já voltamos. E voltamos daqui a pouco. Muito bem, vamos então aos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com Miguel Moreira. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Uma empresa de vendas à distância do Porto anunciava, há não muito, um bem recondicionado, um computador HP, por 49 euros. E o preço do bem novo era de 249 euros. E oferecia generosamente uma garantia de 1 ano. Em primeiro lugar, importa saber o que é um bem recondicionado. Bem recondicionado é um bem que foi objeto de utilização prévia ou que foi objeto de devolução e que, após inspeção, preparação, verificação e testagem por um profissional, é de novo colocado à venda no mercado nessa qualidade. Ora, vista a lei da compra e venda de consumo, a garantia dos bens novos, recondicionados e usados é de 3 anos. Para os bens novos e recondicionados não há exceções. Para os usados, sim. Nos usados, a garantia pode ser objeto de negociação. Por acordo, pode haver efetivamente uma garantia inferior aos 3 anos, mas nunca abaixo dos 18 meses. Bem recondicionado não é bem usado, para a lei. Bem recondicionado é um bem que tem uma garantia imperativa, uma garantia obrigatória de 3 anos. 3 anos, não 1 ano. Se oferece uma garantia de 1 ano, no fundo, a garantia de 1 ano converte-se em 3 anos. E se houver uma não conformidade nesse lapso de tempo, o consumidor pode exigir, é direito seu, do vendedor, o cumprimento escrupuloso da garantia. O bem recondicionado tem uma garantia de 3 anos. E estamos de volta ao nosso estúdio. A conversa é com o Miguel Moreira. Tínhamos analisado o porquê da derrota democrata, falámos um pouco da administração Trump,
Falámos um pouco de um nome, Marco Rubio. Não sei se, Miguel, queres concluir mais alguma coisa e avançar para muito rápido. O próximo nome. Sim, o secretário de Estado, sendo uma figura muito importante, os temas da política externa tradicionalmente são muito concentrados no presidente. Sempre foi assim com Bush, com Clinton, com Obama, com todos eles. E já bem desde o passado, o próprio Dean Rusk, que foi secretário de Estado de Kennedy, disse muitas vezes que o importante do cargo era estar lá para servir o presidente. Portanto, é tradicionalmente um cargo muito centralizado e é assim, na minha opinião, que também deve ser, porque o Presidente dos Estados Unidos nunca deixa de ser Presidente dos Estados Unidos. Sim, mas fica na história. Todos nós nos lembramos da Madeleine Albright e, no entanto, quem mandava era o Clinton. Sem dúvida nenhuma. Há certos episódios, e, por exemplo, Anthony Blinken foi paradigmático nesta questão do Médio Oriente. Pode-se ver a medir quem é que teve mais influência e quem é que teve menos influência na questão do Médio Oriente, mas... Estamos a falar do Secretário de Estado. O Secretário de Estado do Blinken, nome que fica... O Blinken teve, por exemplo, na questão do cessar-fogo em Gaza, no acordo do Hamas e Israel, teve um papel importante, foi incontornável e, portanto, há certos momentos em que terá mais relevância. Agora, tradicionalmente, é mais... Ou seja, esta é a pessoa que está diretamente ligada ao Presidente e irá fazer e dizer aquilo que a Sala Oval transmite, não é? Depois, os cargos que eu gostaria aqui de evidenciar, muito rapidamente, Robert Kennedy, filho de Kennedy, que foi candidato também democrata e assassinado na sua campanha, irmão de John Kennedy, que era democrata, o Robert Kennedy democrata. Outra pessoa que saiu dos democratas porque ninguém queria saber, no fundo, muito dele, por causa das suas teorias anti-vacinas, etc. E passou para o lado de Trump, e Trump albergou. John Radcliffe, é uma pessoa que eu vou estar muito atenta, porque é o diretor da CIA. E apesar de ser, as pessoas por norma não têm muita noção desta questão, mas a CIA, ser diretor da CIA é um cargo puramente político e, portanto, a CIA sempre teve papéis fulcrais na condução norte-americana. O Watergate com Richard Nixon, as suspeitas de Kennedy, muitos envolvimentos. O conluio Trump-Rússia também nascido, etc. E, portanto, este cargo sendo político também é muito interessante de analisar. Chris Wright na energia, curiosamente, porque apesar de ser a secretária de Estado da Energia, era CEO e presidente de uma das maiores petrolíferas norte-americanas e negacionista. E por aí vai passar muita política americana, porque vai. Trump diz que uma das grandes causas da inflação é o custo da energia. Sim, e há outra coisa curiosa que as pessoas perguntam, porque é incongruente, é errático este comportamento que é. Então o Musk, que eu já vou falar a seguir, dos carros elétricos da Tesla, e então o Trump vai apostar em alguém e no próprio discurso diz que vai abandonar esses apoios incentivos aos carros elétricos, então eles vão se chatear. Não é bem assim, tem uma explicação até bastante simples de fazer. Apesar de Musk ganhar bastante dinheiro com a Tesla, os objetivos governamentais dele, além da SpaceX, é mesmo ir a Marte e outras coisas do género com que ganhará bastante dinheiro. Mais dinheiro do que os dos carrinhos. Efetivamente, acho que a Tesla neste sentido vai ficar completamente secundarizada para ele, até porque ele, entretanto, a sua empresa de inteligência artificial também está a ganhar bastante ímpeto e, portanto, não há incongruência nenhuma, eles não vai haver ali confusão nenhuma, até porque há aqui outro dado muito importante, que muita gente se esquece. Ok, a Tesla é americana e ele está no governo e na administração norte-americana, mas nunca esquecer um dado muito curioso, que é símbolo de alguma hipocrisia ou não. 80% da fabricação de carros elétricos da Tesla provém da China. Hipocrisia nenhuma. Eu acho que, na minha opinião, é bastante hipócrita. Olha, a União Europeia, no Draghi, que é uma referência para ti, decidiu num determinado momento, ok, baixemos as tarifas aos produtos chineses porque vamos para lá exportar a nossa produção, verdade? E são trocas comerciais, normais. Hipocrisia? Hipocrisia no sentido basilar dos princípios. É simplesmente os Estados Unidos, que são o maior competidor, neste caso até vou colocar a coisa ao contrário, a China, que é o maior competidor neste momento para com os Estados Unidos, e depois as grandes empresas norte-americanas não estão a trabalhar a 100%, nem lá perto, são 80%, ou seja, neste caso são 20% nos Estados Unidos e 80% na China. É neste sentido em que fala-se quase de um adamastor chinês e depois, à primeira oportunidade, colocamos as nossas produções todas na China. É neste sentido que eu chamo de hipocrisia, que é uma hipocrisia quase de princípio, que é
e diabolizarmos por um lado e depois vamos fazer exatamente o oposto. A gente falou sobre isso no outro programa. A quantidade de marcas automóveis que tem. Não, mas achei curiosidade esta escolha do Chris Wright para... Sim, pois o Scott Bessent, do secretário de Tesouro, que é o equivalente ao nosso Ministro das Finanças, que está com uma política de aumento de tarifas e de desregulação de alguns setores da economia, que eu quero ver também. Estou curioso para saber como é que vai digamos, resultar, como é que será a sua conduta governativa. E outro dado curioso que também estou expectante para analisar, ele é um grande defensor das criptomoedas. Quero saber, estou muito curioso para acompanhar como é que será o desenrolar. Musk, a grande figura, faz já minha declaração de interesses. Não tenho nenhuma simpatia pelo senhor. A gente já sabe, nem do Musk, nem do Trump. Não, é mesmo. É isso, mas é porque lá está, tem condutas que eu não aprovo agora. E não sou hipócrita ao ponto de depois de dizermos que eles tudo o que ele faz é mal e são antidemocráticos. Eu não vou. Ou seja, eu por estar de digamos. Não gosto muito da expressão, mas é apenas meramente ilustrativa. Eu por estar num lado da barricada não quer dizer que eu odeie a outra. Isto é muita moda. O João defende A e eu defendo B, vou ter que matar já o A. E não há respeito nenhum entre os pares nas discussões saudáveis. E é isso que me mete confusão. Antes de continuar, só para brincarmos com aquilo que foi um dos ridículos da semana, tu achas que aquele gesto do Musk é a saudação nazi? João, eu sinceramente não confio muito nas boas intenções do senhor. Lá está, não é ter medo de falar, não tenho medo de falar sobre isso. Simplesmente vou-me abster de discutir assuntos que eu vou responder porque é por respeito à pergunta, porque foi o João que me colocou. Porque não precisas. Não quiseres responder, podes responder. Não interessa discutir esse tipo. Eu acredito, atenção, o senhor que já fez muitas incursões, já se imiscuiu muito na política europeia, nomeadamente apoiando figuras perigosas como o novo primeiro-ministro austríaco e como a AfD alemã, que é efetivamente aqui de extrema-direita. Eu não banalizo a expressão como o João sabe, mas a AfD efetivamente é um partido de extrema-direita, com inspiração nazi, e isso é que é preocupante. Agora, ou seja, que ele tem familiaridade com isso? Tem. E tem interesses financeiros nisso? Tem. Agora, os outros também já fizeram, e há bocado estava a ver nas redes sociais o próprio Francisco Louçã já também tinha feito gesto numa manifestação, o do António Costa já o apanharam com aquela expressão sim. Que era o Hitler que a fazia. Isso aí acho que é infantilizar o debate, sinceramente. Se ele fez com intenção, é reprovável. Quais são as tuas expectativas em relação ao Musk? Então, sim, antes disso, despreocupar as pessoas numa questão. Os mecanismos de autocontrole norte-americano são muito precisos e são muito ancestrais. Já vem desde George Washington. Quando o sistema americano foi criado, para contrastar com o inglês, que era uma monarquia, não diria despótica, mas era uma monarquia bastante absoluta. E quando os Estados Unidos tiveram a sua independência, queriam criar um republicanismo que contrastasse com aquilo que era estava então em vigor. Tanto que tu nos ensinaste há pouco que as duas primeiras figuras do Estado não podem ser do mesmo Estado. É verdade, não podem ser do mesmo Estado. Unidos. E aqui é igual, estas particularidades. Os poderes americanos controlam-se a eles mesmos. Okay. O Presidente até pode dar uma ordem direta, mas se certo organismo ou instituição do Estado disser que não, há certas situações em que eles podem negar uma ordem do Presidente. E isto aqui é ancestral, já vem desde do George Washington, já vem desde a criação para contrastar com o sistema inglês que vigorava na altura. E foi continuado pelo quarto presidente dos Estados Unidos, o James Madison, que ficou conhecido na história pelas suas lutas, diria, ideológicas, ou lutas de estudo da formação do Estado enquanto organismo. Nós estudamos muito isso, ele até tinha aquelas, digamos, dúvidas quase existenciais frente ao Jean-Jacques Rousseau, outro grande filósofo e também filósofo e político que ficou famoso na história, sobre como é que se formava o Estado. E o James Madison, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, o quarto, como eu disse, governou entre 1807 e 1819, ele era defensor e ficou na história conhecido por isto, pelo seu ceticismo preventivo, que era pela sua experiência política e pela sua descrença no ser humano. Ele dizia que era a fabilidade humana, ou seja, nós não somos naturalmente bons,
que os poderes tinham que estar acorrentados uns aos outros, de modo a que não se pudessem usurpar, e que nós precisávamos de um governo, mas que esse governo precisava de instituições fortes para o controlar. Portanto, as pessoas não pensam, e isto continua até hoje, não pensemos que o Elon Musk vai fazer o que quer. Aliás, ele faz o que quer na casa dele. Miguel, o princípio da posse de armas nos Estados Unidos baseia-se também na primeira nisto. Constitucional, na primeira Constituição. Que é o direito que o cidadão tem de se defender contra inimigos externos e internos. Claro. Esse é o princípio que eles utilizam. Ou seja, de facto, há toda uma série de filtros, checks and balances, para que haja um Estado totalitário, ou seja, há essa impossibilidade. Sim. E, portanto, isto para dizer que ele tem um controle perigoso, nomeadamente em políticas sociais, que eu não gostava que ele tivesse, mas vamos esperar o Elon Musk. Em mas políticas sociais... Pode ter em políticas sociais, no sentido em que controla uma pasta que pode mexer pode mexer em certas políticas de cariz social. Mas a começar, por exemplo, com algumas ordens executivas do Trump, já vemos algumas coisas. Alterações que nem precisa ser do Musk, não é? Nem precisa ser do Musk, não, mas eu estava a falar era mesmo da questão do Musk, é como eu disse, não nos preocupemos em demasia, mas eu próprio, por certos comportamentos que ele já vem tendo tido... Tu não tens expectativa... Vou ter cuidado, tenho expectativa em saber. Não tens expectativa, por exemplo, em relação à pasta da administração, ou seja, à pasta da administração pública, a possibilidade de facto, ele poder agilizar toda uma máquina que de facto precisa também de muito dinheiro, que só pode vir dos impostos das pessoas e das empresas. Isso efetivamente... Lá está, João, eu venho aqui com muito gosto, não para fazer as premonições, porque eu não tenho um oráculo para descozer, não tenho essa capacidade, mas posso, sem querer ser politicamente correto também não gosto muito de o ser, estou expectante em saber, porque nós também estamos muito preocupados. Eu próprio estou a dizer que estou preocupado, mas ele até me pode surpreender. E por acaso, vou não ser ingênuo e acho que não vai acontecer, mas até pode acontecer. Portanto, nós não sabemos, resta-nos esperar e no futuro, quem sabe, irmos aqui analisar como é que está a ser o comportamento dele. Quais são os desafios para a União Europeia e para o mundo que esta administração Trump pode trazer? Sim, antes disso, na política interna americana, das ordens já executivas que o Donald Trump fez, queria aqui apenas ressalvar aqui umas situações em relação à imigração. Porque ele já assinou uma série de decretos e as pessoas têm abordado o tema da imigração neste sentido, e que ele quer deportar toda a gente, não sei o que mais. Pronto, das coisas que nós sabemos, hoje neste momento há cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, sendo que 9 deles são indocumentados. E são pessoas que trabalham na construção, na agricultura, são certos pedras basilares desses setores que estão a precisar de mão de obra. Ou seja, já há escassez. Se ele os manda embora, ou seja, se ele diz o que quer fazer, porque também há muito esta questão que é, nos primeiros, isto é muito simbólico, estes primeiros decretos presidenciais, não é só Trump, são todos, são simbólicos, é do género. Deixa-me já assinar isto, que é grande, foi como deu a vitória, mas deixa-me, é inicial, as pessoas até depois vão despachar o assunto, deixa-me só marcar, que é para as pessoas dizerem, ele já está a fazer. Não é bem assim. Mas esta questão da imigração é paradigmática nisso. Nós não sabemos quantos é que ele vai deportar, como é que vai fazer, não há um plano com pés e cabeça, até no discurso. O discurso é muito mais de comício do que propriamente de união, foi muito mais de toadas, de postas de pescada, se me perdoa a expressão. Mas Miguel, ele já era, durante o primeiro mandato, considerado alguém com quem os imigrantes ilegais teriam que ter algum cuidado. No entanto, o deportador mor... Foi Obama. O deportador mor foi Obama. Os gigantes das telecomunicações nunca ganharam tanto com Biden, da mesma maneira que cá em Portugal os privados nunca ganharam tanto dinheiro com António Costa. Estas particularidades todas existem. Agora, na questão da imigração, eu quero é saber mesmo como é que vai ser feito o plano, estou curioso, porque é um assunto chave, porque isto é muito fácil de ver a coisa. Se há escassez, a escassez faz aumentar os preços da mão de obra. Se há aumento dos preços da mão de obra, leva-se à inflação, e a inflação leva às crises. Portanto, eu gostava muito de saber. Sobre a questão na Europa, sim. Quero muito saber como é que vamos fazer, porque já se fala na próxima cimeira da NATO, que vai ser na Holanda em junho, já se fala na questão dos 3% do PIB em defesa, porque nós temos que nos habituar
a sairmos do guarda-chuva norte-americano. Mas como é que tu analisas? Achas, como é que eu ia dizer? Se achas incoerente que uma nação que protege outras nações com muito mais dinheiro e muito mais armamento peça aos outros, vocês também têm que participar um bocadinho mais. Nesse aspecto, não achas legítimo? Acho legítimo. Foi o pedido do primeiro mandato de Trump. Não. Nesse aspecto, é uma das coisas que eu, Miguel, a minha opinião, a mim me vincula, acho que é um aspecto positivo da presidência de Donald Trump. É obrigar-nos a sair de casa dos pais. É obrigar-nos a sair do guarda-chuva norte-americano constantemente, como se nós não tivéssemos também responsabilidades e não tivéssemos que ter preocupações. Eu vou dar o exemplo de Portugal. Nós, neste momento, temos a meta na NATO dos 2%. Portugal, neste momento, está com uma execução à volta de 1,5%. 1,5% representa, neste momento, para a diferença para os dois, em cerca de 2,1 mil milhões de euros. Se, como eu disse, na cimeira da NATO de junho deste ano, na Holanda, for aprovado, como Marco Rutte já disse aos embaixadores da União Europeia e da NATO, que iria fazer, porque ele já disse taxativamente que é para a meta, vai chegar aos 3%, isso representa para nós o dobro daqueles 2,1 que nós ainda precisamos para atingir os 2. Ou seja, Portugal precisa de investir mais 5 mil milhões de euros para a defesa. Onde é que nós vamos cortar, João? Que políticas sociais vamos abdicar? E quem diz Portugal diz outros países. Por exemplo, a Espanha investe ainda menos do que nós. Menos. E é um país substancialmente maior e uma população. E mais arisco, mais arriscado em certas tomadas de decisão a nível internacional. Mais exposto nas suas fronteiras. Mais exposto, e com uma relevância maior a nível económico e a nível geográfico de um seio da União Europeia. E, portanto, eu estou muito curioso para saber como é que isto vai fazer. Numa altura em que Trump também não podia, devido à imprevisibilidade, Trump não podia vir numa altura pior. A França está como está. A queda do Sr. Barnier custou ainda mais, como se a França já não estivesse mal o suficiente, 6 mil milhões de euros. Além de não terem orçamento, os atrasos na nova nomeação de um novo primeiro-ministro, ainda causou esse buraco. O Sr. Bayrou está mais próximo de ter um orçamento porque conseguiu resgatar os socialistas da extrema-esquerda revanchista francesa, protagonizada pelo Sr. Mélenchon, conseguiu, digamos, trazê-los para o ar constitucional moderado do centro-esquerda ou do centro-direita, mas também não mudou muito o que é que o Barnier ia fazer. Porque a realidade é a realidade, quer venha um, quer venha outro. Se há déficit e dívida pública, ela tem que ser controlada. E eu disse, meus amigos, não há aqui muita coisa em que possamos mudar, e uma contrapartida ainda mais grave que Barnier não tinha. Que Barnier não estava previsto mexer, ou pelo menos rever a idade da reforma. Bayrou já previu que pode acontecer. E isso aí é grave. A Alemanha, exatamente a mesma situação. Confusões naquele governo, comunista nos negócios estrangeiros, o Scholz já não sabe muito bem para onde é que se há de virar, já teve 2 semestres seguidos, aliás, 2 trimestres seguidos de recessão e portanto, a situação económica alemã não está muito famosa, portanto, não podia vir numa pior altura. Ou seja, a Espanha também está como está, já tinha abordado esta questão no outro programa, que Espanha tem aquelas vicissitudes governamentais que tem. Portugal também está instável, mas neste aspecto até quero ressalvar, digamos, a maturidade da política portuguesa, porque apesar de tudo e apesar de muitas infantilizações, nós temos um orçamento e vamos nos governando, e nesse aspecto não estamos muito mal. Agora, na Áustria, um governo com familiaridade a Vladimir Putin. Na Eslováquia, a mesma coisa. Na Alemanha, a AfD galopante. Estou curioso para saber como é que isto se vai resolver. Miguel, temos 1 minuto sensivelmente. Sim. Qual é a tua perspectiva então para 2025 sem consultar o oráculo? Vai ser difícil, sobretudo imprevisível. Quero mesmo saber como é que vamos lidar com Donald Trump. Não traz tudo de mal, há matérias que traz de bem, faz-nos trazer mais responsabilidade, mais maturidade. Quero um António Costa e uma Ursula von der Leyen cada vez mais presentes e quero que desejo mesmo que as guerras se resolvam. João, olha, para mim foi um gosto muito grande poder estar aqui outra vez
e obrigado. Obrigado, Miguel, pela tua participação. Fica o desafio para um próximo convite. Obrigado a si que nos acompanhou neste programa. Já sabe que pode ver e rever estas nossas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá até ao canal, procure por Isto é o Povo a Falar, procure, tem lá um sininho, clique no sininho para receber as notificações sempre e quando nós fazemos o upload das conversas que temos com os nossos convidados. Temos também o Instagram e o Facebook, onde você pode partilhar, comentar, colocar o seu gosto ou o seu não gosto, comentar aquilo que nós vamos publicando e falando. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã vamos estar de volta para mais um programa à mesma hora. Boa noite, até amanhã, muito obrigado.